Vamos lá? Vamos. Deixa eu bloquear os comentários aqui para a gente conversar. Conversar sobre mais um tema importante para o INEP. Um tema importante, um tema delicioso. Um tema que é delicioso porque a gente, veja, se a gente não atrapalhar a medicina, tudo é delicioso. E aqui no Hard Work a gente tem esse compromisso, né? Primeiro, não fazer o mal, né? A gente traz para a educação um princípio básico da assistência. Primeiro, não fazer o mal. É isso que a gente tenta fazer aqui, não atrapalhar, porque é tudo muito belo na medicina. O tema de hoje é um tema que o INEP explora bem. Nas duas últimas edições de provas do INEP foi explorado com conceitos antagônicos, ou seja, em um lado foi X, no outro foi A. Uma vez foi branco, na outra foi preto, entendeu? Conceitos antagônicos. Isso mostra a predileção da prova pelo tema. E um tema que às vezes a gente é maltratado sendo mal apresentado a ele. Mas aqui não. Nós vamos conversar brevemente numa dinâmica de revisão sobre o distúrbio da hemostasia. Especificamente, os principais representantes da hemostasia primária, do distúrbio da hemostasia primária. Isso é muito importante na prova do INEP, muito importante, e é muito fácil da gente arredondar tudo. Muito fácil. Obviamente, tudo parte do princípio de que a gente conheça o que é hemostasia e quem, afinal de contas, é hemostasia primária. Porque a gente vai conversar sobre dentro da hemostasia primária, eu tenho que saber o que é hemostasia e quem é a primária. Porque se tem a primária, deve ter a secundária, a terciária, será que tem a quaternária, a quinquenária? A gente precisa lembrar da ideia da hemostasia, porque isso destrava todos os outros conceitos. E não é difícil, não é difícil. Não é difícil. Hemostasia é tudo aquilo que a gente faz ou que a gente tem à nossa disposição para não morrer sangrando. É isso. E veja, a gente poderia morrer sangrando muito facilmente. Basta nascer. Ao atravessar o canal de parto, por exemplo, o trauma que o recém-nascido sofre por atravessar por ali gera a ruptura de vários pequenos vasos e aquilo, papai, resultaria em sangramento grave e morte imediata. Sabe? É uma perda importante de volemia por trauma. O tempo inteiro isso acontece. Na nossa vida, o tempo inteiro, a cada passo que a gente dá, pequenos vasos são rompidos na planta do pé. A cada sentada que a gente dá, pequenos vasos são rompidos nas nádegas. O tempo inteiro isso acontece. Um lutador de boxe, então, aí é que é vaso rompido o tempo inteiro. Mas a gente não morre sangrando por conta da hemostasia. O mesmo vale para o trauma, né? E aí fica meio óbvio, né? Então a gente precisa se proteger também das agressões externas. A hemostasia serve para isso. Sempre que a gente tiver lesão vascular, início de sangramento, a hemostasia é ativada. E o primeiro passo, a primeira coisa que acontece nesse processo é a união de vaso e plaqueta. Vaso e plaqueta se juntam formando o tampão plaquetário. O objetivo do tampão plaquetário é conter, estancar o sangramento. Segura tudo aí, pelo amor de Deus. Esse é o objetivo. Consegue? Consegue. Consegue. Todos aqueles processos, adesão, ativação, agregação plaquetária, tá formando um tampão, cara, consegue. Só tem um problema. O problema é que o tampão plaquetário ele consegue conter o sangramento inicialmente, mas as plaquetas não têm um poder de ficar ali grudadas por muito tempo. As plaquetas estão se segurando assim, ó, sabe? Ai, meu Deus, será que vai dar? Será que vai dar? Será que vai dar? Vai chegar um momento que as plaquetas se soltam. E aí o tampão pode se desfazer. Por isso, a dinâmica da hemostasia não pode parar com a união de vaso e plaquetas formando o tampão plaquetário. A gente precisa de mais. A gente precisa que alguém passe o cimento ali por cima. A gente precisa concretar o tampão plaquetário. Na fisiologia humana, esse concretar
é criar a rede de fibrina, criar um coágulo verdadeiro. E quem é que cria a rede de fibrina? Tu sabes quem é. A fibrina no nosso corpo tem outro nome. Fator 1A da coagulação. Fator 1 ativado. Sem ser ativado é o fibrinogênio, que por sinal foi ativado por conta do fator 2, que se tornou ativado. O fator 2 ativado é a trombina, que antes era protrombina. Onde é que esses elementos estão presentes? Cascata de coagulação. A cascata de coagulação via intrínseca, extrínseca, via comum, enfim, a cascata de coagulação se organiza para formar o coágulo de fibrina. E aí sim, aí a gente consegue segurar para valer o sangramento, a não ser que seja uma coisa absurda. Aí tudo bem. Entendeu? É isso. Obviamente, isso evita que a gente morra sangrando. A gente não vai morrer sangrando. Porque rompeu um vasinho, vai lá, tampão plaquetário, coágulo de fibrina, resolvi, beleza. Outro vasinho, resolvi, beleza. Outro vasinho, resolvi, beleza. Só tem um problema, né? É que se isso for uma constante na nossa vida, desde que a gente nasceu, a gente não vai morrer sangrando, ok. Mas a gente vai virar uma bola de coágulo de fibrina. Concorda? Vai ficar tudo entupido. Porque é coágulo formando o tempo inteiro. Não pode, né? Por isso, a hemostasia se ajusta depois de um tempo. Uma vez o vaso tendo sido reparado de sua lesão, a gente passa um tratorzinho limpando o excesso de coágulo. Sai tirando. Não precisa mais de você aqui não. Isso é chamado fibrinólise endógena. Sistema fibrinolítico endógeno. Sai tirando o que a gente não precisa. Essa é a hemostasia. Em outras palavras, a primeira coisa que acontece, formação do tampão plaquetário, vaso e plaqueta juntos, hemostasia primária, a resposta é primária. Secundariamente, a gente forma o tampão plaquetário com rede de fibrina, o coágulo verdadeiro. Cascata de coagulação, hemostasia secundária. E numa terceira fase, tira excesso de coágulo, hemostasia terciária. Acabou-se. É isso. Esse é o prólogo da discussão de hemostasia primária. Porque a gente precisa se situar. Nas provas, habitualmente, né, de estudo da hemostasia, o que despenca é a hemostasia primária. A secundária cai um pouquinho aqui e acolá, sabe? Um pouquinho aqui e acolá. Por exemplo, com anticoagulantes, que interferem em fatores de coagulação. Por exemplo, com hemofilia, ausência de fator de coagulação, né? Então aqui e acolá aparece, mas o foco mesmo é a hemostasia primária. Esse é o foco. Por sinal, se a gente tiver dúvida no começo de uma questão ou diante de um paciente, né, de qual deve ser o componente alterado, às vezes observar o paciente ajuda, né? Um indivíduo com sangramento, né, dependendo do perfil, a gente olha e diz assim, cara, isso aqui é um distúrbio de hemostasia primária, deve ser vaso ou plaqueta, que não estão conseguindo formar o tampão. Ou um distúrbio de hemostasia secundária, né? É só entender essa dinâmica toda que fica claro o que a gente pode esperar. Por exemplo, no distúrbio de hemostasia primária, a pessoa sofre um corte, veja, ela não forma o tampão plaquetário, certo? Sofre um corte, começa a sangrar e não para. Não para, porque não formou o tampão plaquetário. Não tem a resposta primária ao sangramento, entendeu? É diferente do distúrbio de hemostasia secundária. Uma pessoa que tenha problema em cascata de coagulação é aquela pessoa que vai no dentista, arranca um dente. Arranca o dente. Deixa eu perguntar, você quer anestesia? Fala, não precisa de anestesia não, porque eu não sinto dor e eu nem sangro também. Diz, o quê? Gente sem dor eu já vi, mas sem sangrar. Eu não sangro não, doutor. Pode ver aí. Enfim, aí arranca o dente, tal. Né? Aí a pessoa não sangra mesmo, sangra muito pouco, formou o tampão plaquetário, beleza. Vai para casa cheio de onda, quando chega em casa começa a sangrar. Porque o tampão plaquetário se desfez e a pessoa não conseguiu criar a rede de fibrina. Esse é o aspecto clássico do distúrbio de hemostasia secundária. Outro detalhe, né, que muitas vezes o distúrbio de hemostasia secundária costuma se associar a sangramentos profundos, né, hemartrose, sangramento retroperitoneal e tal. E a hemostasia primária, na maioria das vezes, se apresenta com sangramentos mais superficiais, petequias, equimoses, enfim. São dados clínicos que às vezes ajudam, testes vão ajudar pra caramba, né? Que teste é útil para hemostasia secundária? Coagulograma. Ué, é lá que a gente avalia a cascata de coagulação, formação do coágulo, não é? Que teste é útil para avaliar a hemostasia primária? Não é plaqueta? Contagem de plaquetas, tempo de sangramento.
Tempo de sangramento é um teste que, veja, intuitivamente a gente pensa o que deve ser, dá uma picadinha no dedo e ver quanto tempo fica sangrando. Se demorar a parar de sangrar, é problema de hemostasia primária, né? Muito legal. Enfim, esse é um prólogo para a gente lembrar quem é a hemostasia primária e conseguir matar fácil quais são as duas principais doenças que a gente precisa levar para qualquer prova e para a vida dentro da gavetinha do distúrbio da hemostasia primária. Quem são as duas principais doenças inesquecíveis? Veja, doença da hemostasia primária é um cenário que o indivíduo tem vaso ruim e ou plaqueta ruim. É isso? As duas grandes doenças são uma de vaso, uma de plaqueta. De vaso, a principal vasculite da infância, a vasculite por IgA, também conhecida como púrpura de Enoch-Schönlein. E de plaqueta, a famosa doença do capeta, também conhecida nos livros como púrpura trombocitopênica imune ou trombocitopenia imune, enfim, chame como quiser. Essas doenças são muito especiais. E, obviamente, como eu apelidei uma de doença do capeta, eu preciso começar falando dela. Púrpura trombocitopênica imune é uma doença muito especial. Talvez não, certamente, dentro da hematologia do estudo da coagulação, é a doença mais prevalente nas provas. E a gente precisa reconhecer o seu aspecto, porque ela é inconfundível, inconfundível. Até por isso foi batizada de uma forma muito carinhosa, né, por doença do capeta. Mas a melhor maneira de memorizar e não esquecer o que ela é inicialmente é pelo nome da doença mesmo, né? Não doença do capeta, o nome verdadeiro, está no livro. Veja, púrpura trombocitopênica imune, está no nome. A pessoa tem púrpura, sangramento na pele, púrpura, porque está trombocitopênico, as plaquetas estão baixas, trombocitopênico, imune, porque foram destruídas imunologicamente. Acabou-se. Está aí a doença. Púrpura trombocitopênica imune é um cenário que o indivíduo, na maioria das vezes uma criança pequititinha, não é exclusivo de criança, mas é mais frequente em criança. Uma criança pequititinha começa a formar anticorpos que se conectam à superfície das plaquetas e podem destruir plaqueta. E é legal, né, não fantasiar muito, que não é assim, ele se conecta e... Não é isso. Ele se conecta à plaqueta. A plaqueta, quando passa pelo sistema retículo endotelial, baço, por exemplo, né, os macrófagos do baço olham a plaqueta e falam assim, não, você está marcada, minha filha, você merece morrer. A plaqueta, por quê? Não, você está marcada. Tem um anticorpo aqui. Infelizmente, eu não tenho nada a fazer, meu trabalho aqui. Já era, entendeu? Então é lá que as plaquetas são destruídas e isso promove plaquetopenia de grau variável. Pode ser que tu tenhas tido PTI, eu tenha tido e a gente nem saiba, porque teve uma plaquetopenia discreta. Mas às vezes pode ter sangramento importante. A plaqueta pode cair pra caramba, 20 mil, 10 mil, 5 mil, e a criança sofrer com sangramentos variados. Na maioria das vezes, os sangramentos são frustros. Petecas, equimose, sabe, pode ter epistaxe, gengivorragia e tal, mas coisa abobalhada, nada grave. Mas é possível que surjam sangramentos graves. Essa é a doença. Entendeu? Entendeu, sim. Ai, Fabrício, fala mais dela. Não tem mais o que falar. Acabou. É isso. Púrpura trombocitopênica imune é igual a plaquetopenia mais sangramento. E só. É só isso. Ah, não tem febre? Não. Ah, a criança não está prostrada? Não. Não. Pelo contrário, a criança, que é o cenário mais típico, está ótima. Estado geral preservado. E criança com estado geral preservado é um capeta. Não é? Veja, a mãe leva a criança para ser atendida porque a criança está toda vermelhinha. Toda vermelhinha. Vermelhinha como se tivesse vestido uma fantasia de diabinho, né? Toda vermelhinha. E quando chega no consultório, o estado está preservado, rapaz. Criança que já brinca e grita, enfia o dedo no nariz, derruba o estetoscópio e vai para debaixo da mesa e a mãe grita com a criança. Tá um capeta. Doença do capeta. Esse nome, veja, se encaixa muito bem na doença porque a gente precisa levar para a vida que as manifestações da PTI se restringem a fenômenos hemorrágicos e plaqueta baixa no hemograma. É só isso. Não tem mais outra possibilidade. É só isso. Entendeu? Para não dizer que não tem mais nada,
Veja, às vezes, a gente pode encontrar alguns outros dados na história, como, por exemplo, a criança teve uma infecção viral algumas semanas atrás. A infecção, cara, pode disparar um monte de coisa na nossa vida. Um monte de coisa. Resposta imune normal para tudo, pode disparar Guillain-Barré, um monte de coisa. E aí pode ter essa história de infecção, sabe? Às vezes tem alguma outra doença de base. Por exemplo, lúpus. Quem tem lúpus pode, em algum momento da vida, ter plaquetopenia imune. Entendeu? Pode ter púrpura trombocitopênica imune, pode ser. Embora muitas vezes ela seja idiopática. Então, às vezes, tem outras coisas na história. Mas a história da doença atual, a história da doença atual mesmo, se restringe a fenômenos hemorrágicos e no hemograma a gente encontra a plaquetopenia. Acabou-se. É isso. Se a gente estiver diante de uma situação dessa, não precisa nem pedir exame. É só parar e pensar assim, tem alguma outra coisa aqui que possa explicar as plaquetas baixas dessa criança? Se não houver, acabou-se. É púrpura trombocitopênica imune. Entendeu? Ah, Fabrício, mas como é que fica o coagulograma? Coagulograma? Isso é de subhemostasia primária, papai. É vasoplaqueta. É plaqueta baixa. Com problema. Entendeu? Acabou-se. É isso. Essa é a PTI. Uma doença que, na imensa maioria das vezes, tem evolução benigna. A criança é um capeta do bem. A doença vai-se embora. E a gente geralmente não precisa fazer nada. É cruzar os braços. Na verdade, a gente cruza os braços e avisa a mãe da criança. Senão não chame mãe de paciente de mãe, sabe? Isso é feio, cara. Parece bonito às vezes, mas não, chame pelo nome, pergunte o nome. Como é o nome da senhora? Sabe? Mãe, vó, nossa. Vai chamar de médico, médica. Ei, médico, ei, médica. Não, né? A pessoa tem nome, chame pelo nome. Mas aí, a mãe da criança precisa ser orientada de que a criança não pode ser submetida a riscos elevados de sangramento. Então tem que moderar um pouquinho as brincadeiras, né? Nada de fazer o parkour clássico das crianças, né? Fazem parkour em todos os ambientes do mundo, enfim. Então tem que controlar porque o risco de sangramento é um pouquinho maior porque as plaquetas estão baixas. Agora, tratamento específico, alguma coisa que a gente precisa fazer farmacologicamente para melhorar a evolução clínica é para situações excepcionais. A gente considera tratar a púrpura trombocitopênica imune apenas em cenários que a gente olhe para o paciente e fala assim, cara, aqui tem chance muito alta de ter sangramento importante. Entendeu? Como é que a gente avalia isso? De várias formas. Uma delas é pela contagem de plaquetas. Apesar de ter uma divergência na literatura de maneira global, a maioria dos autores concorda que se as plaquetas estiverem menores que 20 mil, independente de qualquer outra coisa, vale a pena tratar. Acima de 20 mil, depende. Depende do padrão de sangramento que já apresentou e tal, sabe? Então, por exemplo, uma criança que tenha sangramento que chame muita atenção é uma criança que tenha epistaxe prolongada, mais de 5 minutos, entendeu? Ou que tenha hematoquesia, né? Isso chama atenção. Agora, tem púrpura, né? Petequias, teve epistaxe autolimitada, hemorragia autolimitada, isso é bobeira, sabe? Isso é bobeira. Então a gente pondera a quantidade de sangramento, mas principalmente o que prova mais gosta é a contagem de plaqueta. Menos de 20 mil a gente considera tratar, mais do que isso, muito discutível. E como é que a gente trata? O principal fármaco no tratamento da PTI é corticoide. Atenção, corticoide. E geralmente a resposta costuma ser muito boa. Existe uma outra opção que a gente usa menos, mas uma opção que dá uma resposta mais rápida, mas que vai embora mais rápido também, que é a imunoglobulina. É uma possibilidade. Mas, via de regra, o perfil do INEP é o perfil de trazer um cenário, um cenário típico de PTI, e ou perguntar o diagnóstico, ou então perguntar qual é o tratamento, e aí vai usar o fármaco principal, que é corticoide. Entendeu? Então, ou então a observação. Muitas questões de PTI, a resposta é a observação clínica e tudo vai depender da contagem de plaquetas. Então esse é um ponto muito, muito importante. Só por curiosidade, né, porque não é o perfil muito do INEP, uma opção terapêutica também, principalmente em casos refratários, né, e que cronificam de PTI, que são raros, é a gente tirar o baço, esplenectomia. E por quê? Porque o principal local de destruição plaquetária é no baço. Legal, né? Isso não cura a doença porque o sistema reticular endotelial é espalhado pelo corpo. Elas vão continuar sendo destruídas, mas a gente consegue amenizar um pouquinho a destruição de plaquetas. O que não faz parte rotineira do tratamento, atenção, é transfusão de plaqueta. Não.
Por que que a gente não transfunde plaqueta na PTI? Porque é igual o dinheiro quando entra na nossa conta. Entra e evapora. Não adianta, papai. Não adianta. Pode botar a plaqueta do Superman na pessoa. Não adianta. O autoanticorpo é kryptonita, destrói. Entendeu? Veja, obviamente em cenários heróicos, não tem mais o que fazer, meu Deus do céu, na prática diária a gente até pode considerar um cenário ou outro, mas a regra é não transfundir, é uma resposta errada transfundir. Tudo bem? Em prova é resposta errada. Então muita atenção com essa dinâmica do tratamento da PTI, que a gente faz para poucos casos, uma doença que o quadro clínico de estudo sobre ela e o hemograma mostrando plaquetopenia. É só isso. PTI é só isso. Ai, eu não preciso dosar o anticorpo. Não, é só isso. Acabou-se. Entendeu? Essa é a grande doença plaquetária que a gente precisa ter atenção para a prova. E, obviamente, ela precisa ser contrastada, e é mesmo pelos examinadores, pela doença vascular, que representa, junto com a PTI, os grandes elementos, os grandes distúrbios da hemostasia primária. A principal vasculite da infância. Púrpura de Enoch-Schonlein ou vasculite por IgA? Quem aqui prefere o nome púrpura de Enoch-Schonlein? Levanta a mão. Todo mundo. Todos nós aqui. Todos nós. Todos nós. Dá um like aqui que eu vou saber quem prefere púrpura de Enoch-Schonlein, ainda mais com um tremazinho em cima do O. Que charme isso, né? Pois é, não sei porquê, mas enfim. Tá bom, vasculite por IgA, porque a IgA está envolvida, deposita na parede do vaso, inflama a parede do vaso, tá. Ok. Quem é a púrpura de Enoch-Schonlein na fila do pão? Púrpura de Enoch-Schonlein, ou vasculite por IgA, é uma doença em que o indivíduo desenvolve uma resposta imune anormal, produção excessiva de IgA, que se deposita na parede do vaso e inflama a parede do vaso. Inflamou a parede do vaso, o vaso fica molenga. É difícil da gente conseguir formar tampão plaquetário, entendeu? Um pouquinho mais difícil. Um vaso inflamado, ao mesmo tempo, tudo que inflama aumenta a permeabilidade vascular. Os poros ficam mais abertos. Isso aumenta um pouquinho o risco de sangramento também. Resultado é que os indivíduos com púrpura de Enoch-Schonlein ou com vasculite por IgA podem sofrer com extravasamento de sangue, podem ter púrpura, está no nome, né? Púrpura de Enoch-Schonlein, podem ter púrpura. Podem ter púrpura, assim como o indivíduo com púrpura trombocitopênica imune. Pode. Só que a vasculite por IgA é diferente. Tá no nome. É uma vasculite, caramba. O vaso está inflamado. E vaso a gente tem em todos os cantos do corpo. Uma criança com vasculite está inflamada. Essa criança não é o capeta. Não é. Entendeu? Ela não tem estado geral preservado. A criança com púrpura de Enoch-Schonlein geralmente não está tão legal. Claro que esse tão legal é muito variável. Às vezes pode estar próximo de legal e tal, mas muitas vezes tem manifestações constitucionais. Pode ter febre, pode ter queda do estado geral, porque está inflamado, tem vasculite ativa. Isso já diferencia muito da púrpura trombocitopênica imune através da púrpura. Tem púrpura, ai meu Deus, pode ser as duas doenças. São as principais. Qual deve ser? Veja o estado geral. Isso já ajuda. Mas para ajudar ainda mais, como a vasculite se manifesta prioritariamente com vasos mais pequititinhos, isso pode influenciar alguns tecidos, a gente costuma ter algumas manifestações cardinais. Existe uma tétrade clássica da vasculite por IgA, da púrpura de Enoch-Schonlein. A tétrade é púrpura, nefrite, por deposição de IgA no glomérulo, artralgia ou artrite, por envolvimento dos vasos, que envolvem a sinóvia, né? E dor abdominal, por vasculite dos vasos da barriga, dos vasos esplâncnicos. Essa tétrade clássica é uma constelação sintomática. Se estiver presente, cara, púrpura de Enoch-Schonlein. Tipicamente, nas provas, o cenário ele não vem assim. Um paciente que tenha púrpura mais dor articular, mas não é assim. Vem um caso clínico robusto e as manifestações estão espalhadas pelo cenário. É assim que o INEP gosta. É desse jeitinho. Foi assim na última prova. E o detalhe é que nem todas elas precisam estar presentes. Precisa estar tudo, não. Pode ter púrpura, dor abdominal e o relato de hematúria. Entendeu? Juntando as pecinhas, cara, tem que pensar em vasculite por IgA, em púrpura de Enoch-Schonlein. Muita atenção. Diferente da PTI,
Na pulopia nocturna, como não tem um déficit plaquetário, né, mais o vaso está inflamado e tal, não é normal a gente ter sangramentos graves. Não é o esperado. Mas pode ter muita petequia. Pode chamar muita atenção. Sabe? Muita mesmo. Agora, sangramento digestivo, grave e tal, isso já não é muito comum. O que preocupa mais a gente até na púrpura nocturna é a possibilidade do indivíduo evoluir com lesão renal importante, né, precisando de terapia substitutiva por resto da vida e tal. Isso é o que preocupa, embora seja incomum. E o que preocupa muitos pacientes, o achado que geralmente mais gera incômodo é a dor abdominal, que muitas vezes pode ser, enfim, pode ser quase incapacitante para alguns indivíduos, uma dor incólica, né, intensa e que incomoda pra caramba. Essa é a púrpura nocturna, vasculite por IgA, que assim como a PTI, costuma afetar prioritariamente criança. Tá vendo por que o examinador gosta? Porque a população, o começo do cenário da questão é muito parecido, é criança, sabe? É criança. E aí ele pode ficar brincando para ver se a gente consegue entender a dinâmica da doença. E veja, é criança e que às vezes teve infecção também recente. Então veja que a infecção não muda o jogo, na questão não muda. Pode ser PTI, pode ser púrpura nocturna. Por isso a gente tem muita atenção nos detalhes adicionais. Na PTI é sangramento e plaqueta baixa. Na púrpura nocturna é sangramento, púrpura, manifestações sistêmicas e buscar elementos que compõem a tétrade. É isso. E as plaquetas? Na púrpura nocturna estarão normais. Não é doença de plaqueta, é doença de vaso. Entendeu? Muito massa, né? Muito, muito massa. E para simplificar tudo, o tratamento é ainda mais redondinho. Porque na vasculite por IgA, na púrpura nocturna, na imensa maioria das vezes, aí sim, a gente não faz nada. É só suporte. É só suporte. E o corticoide é vasculite? Não. A gente considera usar corticoide em cenários extremos. Por exemplo, lesão renal muito importante. Muito importante, aí pode considerar. Dor abdominal incapacitante, a pessoa está prostrada, tem muita dor e tal, veio no hospital achando que era abdômen agudo e tal, considera corticoide. E geralmente a resposta é muito boa, mas na maioria dos casos, conduta expectante. Esse é um ponto importante, porque a gente tem tendência, né? Todos nós temos um reumatologista dentro de nós, adoramos prescrever um corticoide, mas não. Na púrpura nocturna, não. Viu só? Era isso que eu queria conversar, era esse o papo de hoje, essa era a conversinha essencial sobre o estudo de hemostasia primária. Os dois principais, o INEP, na última prova, o último ciclo INEP apostou em vasculite por IgA, na anterior, o protombostopênico imune, né? Lembrando que eu estou esperando os prints, hein? Sem careta, por favor. Quero os prints, marque o hard work, e amanhã, quinta-feira, 19h10, temos um novo encontro marcado com mais um tema importante para a prova do INEP, mais um tema importante dentro da clínica médica, e sempre do jeitinho que o INEP gosta, sempre do jeitinho que o histórico da banca, são quase 2.000 questões, é um pouquinho mais de 2.000 até no histórico do INEP, direcionando aquilo que a banca gosta e aquilo que a gente precisa se dedicar, né? Isso é muito importante. Falei até ontem aqui, quando a gente olha o histórico do INEP, se a gente pegar... Eu falei até de 6, 8 anos, assim, de pegar 10 anos de INEP, cara. 10 anos de INEP. E pegar, por exemplo, a última prova, 4% das questões não estavam nas provas anteriores, né? Então, assim, olhar o histórico faz muita diferença. Muita diferença mesmo. Valeu? Muito obrigado pela companhia. Muito obrigado pela parceria de sempre. Faz um print, manda aqui, sem careta, por favor. Vê se pega um sorrisinho raro. E vamos em frente. Valeu, beleza? Beijo, obrigado e tchau. Beijo.